5, 4, 3, 2, 1. Enquanto empresária, as pessoas me respeitam, porque elas não têm muita escolha, não tem realmente está fazendo a diferença. A gente vê o resultado quando a gente anda na rua, quando a gente entra numa loja e vê uma pessoa trans trabalhando. Eu sou a primeira conselheira, existe uma outra agora, acho que se não me engano, em Goiás, mas entrou junto comigo, mas eu sou a primeira em São Paulo, conselheira seccional trans. Olá e boas-vindas ao Deuquímica, o podcast da BASF, turbinado pelo ONONO, o nosso centro de experiências científicas e digitais aqui na América do Sul. Eu sou o CH e vou acompanhar vocês numa série especial aqui no nosso podcast chamada Mulheres na Inovação, que a gente vai entrevistar mulheres que, com a sua atuação na inovação, estão transformando o mundo. Vem se inspirar com a gente. Olá, e que alegria estar aqui de novo no nosso ONONO para poder gravar mais um episódio da nossa série especial Mulheres na Inovação. Eu sou o CH, responsável pelas experiências aqui do ONONO, e a gente está aqui respeitando todos os protocolos sanitários, todo mundo de máscara. A gente veio para cá com a equipe reduzida para que a gente possa fazer esse encontro em segurança, garantindo a segurança de todas as pessoas, e a gente possa receber essa nossa convidada aqui, que é uma pessoa muito incrível, que eu admiro demais, e a gente já vai apresentar essa convidada. Antes disso, eu vou me autodescrever. A gente aqui tem a grande preocupação, né, o cuidado com a inclusão, né, a gente até está gravando esses podcasts em vídeo, então para que todas as pessoas possam nos imaginar e nos ver também, a gente se autodescreve aqui. Eu sou o CH, eu me autodeclaro branco, eu sou um homem cisgênero, e eu estou usando uma camiseta preta, tenho barba aqui por baixo da máscara, estou de máscara preta e sou careca. O pouquinho de cabelo que tem aqui é grisalho. Bom, e eu vou agora convidar a Márcia Rocha para também se apresentar. Deixa eu chegar aqui no ponto do meu roteiro. Márcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você já esteve aqui no ONONO numa outra ocasião, né? Você já é uma parceiraça nossa aqui. E eu fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite para compor essa constelação das mulheres na inovação. Muito bem-vinda. Pode se apresentar, por favor. Bom, eu quero agradecer, vou me descrever também. Eu sou uma mulher trans, eu me denomino como travesti, sou branca, sou alta, estou sentada aqui, não dá para ver, mas eu sou Márcia é 1,80 m. Mulherão. Cabelos compridos, longos, né? Naturais, são meus mesmo, morram de inveja, mas é verdade. Linda. Né? E estou com uma blusa bastante colorida aqui, né? Embora seja uma blusa mais séria, mas tá bem coloridona, cheia de cores aqui. E é isso, acho, né? E os olhos? Olhos verdes. Eu tenho olhos verdes, assim, de longe, não sei se vai aparecer, mas tenho olhos verdes. Meus cílios são bem grandes também, isso é truque de travesti mesmo, mas é meu também, posso nadar na piscina também. Enfim, é um produto que a gente passa, ele cresce. Maravilhoso. E é isso. Excelente, Márcia. Muito obrigado, viu? E a gente está reunindo aqui nesse podcast, nessa série especial aqui no nosso podcast, mulheres que a gente acredita que de alguma maneira estão impactando a sociedade através da inovação. E a gente às vezes escuta muito a associação da inovação só com tecnologia, a inovação só com processo, né? Mas eu vejo também a inovação social com um papel muito importante, né? E assim, eu queria saber um pouco da sua história, porque eu conheço, né, a história da Fundação da Transempregos, né, que para mim é um exemplo de inovação social. Você se considera uma mulher inovadora? Olha, se eu me lembrar como era 10, 15 anos atrás e pensar em como é hoje, né, e tudo que a gente caminhou nesses 8 anos de Transempregos, eu acho que sim. Eu acho que a gente criou algo que não existe em nenhum outro lugar do planeta e que realmente está fazendo a diferença. A gente vê o resultado quando a gente anda na rua, quando a gente entra numa loja e vê uma pessoa trans trabalhando com carteira assinada, né? Ou alguém vem falar para a gente que ajudou o irmão, que o irmão ou a irmã eram trans. E a gente vê isso acontecendo no dia a dia. Então, eu acho que sim, eu acho que houve uma inovação muito grande, uma mudança que, inclusive, eu considero o Brasil ponta e que pode levar essa ideia para outros países no futuro. Excelente. Márcia, eu acompanho o seu trabalho, né, há alguns anos já, muito além de Transempregos. Eu vejo a sua atuação na OAB, vejo você movimentando coletivos, né?
Inovação para você é alguma coisa que se faz sozinha, a gente precisa de gente para fazer acontecer? Eu tive muita ajuda, eu acho, né? Não apenas na Transempregos, também hoje Maitê está comigo, tem a Laerte, né? No início tinha outras pessoas também participando, né? Algumas ainda indiretamente ajudam. Dentro da OAB, sem a ajuda de algumas pessoas ali que acreditaram em mim e que deram todo o apoio e as oportunidades, até para estar no primeiro evento da OAB que eu estive em 2011, não teria acontecido. Né? Claro. Eu acho que, veja, nem todas as pessoas são LGBT. Tem muita gente que não é, mas compra, né, a nossa causa, a luta pela nossa causa junto. E isso ajuda muito, sem dúvida. É importante que as pessoas ajudem, que as empresas também, né? Hoje, né? Sim. O papel é importantíssimo, né? As pessoas aliadas e as empresas aliadas, né? Sozinha, aquele velho ditado, né? Que eu mandaria sozinha não faz verão, né? E as empresas, veja, hoje, a gente geralmente tem mais contato com os grupos de diversidade dentro das empresas. Certo. Porém, em muitas delas nem existe grupos de diversidade quando a gente encontra com elas, quando elas nos procuram, assim. Então, a gente até às vezes sugere, crie grupo de diversidade, né? Então, principalmente no início, hoje as grandes empresas geralmente têm, mas nem todas são grandes, né? Sim. Tem empresas pequenas, às vezes tem uma padaria, né? Então, se a gente fosse depender apenas de LGBT para nos ajudar, nós estaríamos lá atrás ainda, né? Claro. Eu acho que o fato de CEOs que não são LGBT, de diretoria, de pessoas da empresa, de RH, enfim, que são comprometidos com diversidade, que acham importante ter diversidade, trabalhar a diversidade como um todo, questão de mulheres, de negros, de pessoas com deficiência e LGBT, ajudam muito, muito. Né? A gente não pode trabalhar sozinho. Eu acho que só a comunidade LGBT não conseguiria sozinha conquistar tudo que nós conquistamos nesses 10 anos de luta aí. Se a gente olha 10 anos atrás, né, 15 anos atrás, né, não era comum você ver e presenciar nas empresas esses movimentos dos grupos de afinidades, retificação de nome na certidão de nascimento, né, Márcia? Não tinha nada. Não tinha casamento, não tinha união estável, não tinha nome, não tinha doação de sangue, né? Que a gente Nossa, não tinha verdade, criminalização, não tinha criminalização, não era crime, né? Xingar uma pessoa LGBT, enfim, todos esses nossos direitos foram conquistados em 10 anos. Sim. E dentro da Transemprego nos últimos 8. E veja, não existe uma lei obrigando a empresa a contratar. Né? O que acontece não existe a interferência do Estado na contratação de pessoas trans. Então, não é uma questão de vontade política. Nós corremos por fora da política, nós criamos algo que funciona pela conscientização e não por imposição de uma lei ou de uma obrigação qualquer, né? Ou de uma vantagem. Né? Tem gente que, às vezes, falava, não, podia ter uma isenção fiscal. Não tem nada disso. É consciência e oportunidade para pessoas competentes. Que a gente está falando da contratação de um ser humano, né? Que pode ser competente, pode ser aquilo que a empresa precisa. Né? Lá atrás eu falava muito, ainda falo para as empresas, né? Você precisa de um funcionário maravilhoso que você está buscando, não acha, e ele está solto no mercado por preconceito. Isso é burrice, isso não é inteligente, né? Tenta ver, mas será que tem um técnico para isso? Tenta. E aí me retorna depois, nossa, que pessoa maravilhosa, como é que ela estava solta no mercado? Estava solta por conta do preconceito. Então isso não é bom para os negócios também, né? Com certeza. Márcia, a gente fala sempre, né, sobre ser LGBT, dessas letrinhas, né? Ser significa ser resistência, né? E ali todos os dias a gente acorda, a gente vai, a gente luta, a gente vai batalhar pelos nossos direitos, né? Quando a gente vai nessas siglas, no LGBT, o T carrega uma resistência muito maior, né? Até o T... Tem outras também, o Q, tem outras letras que também são difíceis, porque estão ligadas também com a questão identitária, né? Quando você tem uma imagem, nem toda pessoa trans passa por isso, quando ela é passável, que a gente fala, né? Que ninguém percebe que é trans, homem trans. Hoje a pessoa muda o sexo e o nome no documento, né? A pessoa convence a sua identidade, né? Convence as pessoas que estão olhando, num primeiro momento, pelo menos, né? Na intimidade fica mais difícil, mas no primeiro momento às vezes convém. Então, muda o nome e o sexo e é passável, que a gente fala,
as pessoas sofrem menos. E muita gente não quer assumir que é trans, e isso a gente sabe, conhece muita gente, porque a vida fica muito mais difícil se ela se assume. Mas pessoas como eu, que tenho cara de travesti mesmo, e que não quero mudar meu nome e sexo, eu só uso o nome social, fui a primeira trans a conseguir o direito ao uso do nome social na OAB, em 2017. Tem muita gente que, como eu, não consegue simplesmente não passar invisível, né? Passar batida. Às vezes acontece comigo, mas não é comum. E é por essas pessoas que a gente tem que lutar também, né? Porque nem todo mundo vai conseguir ter dinheiro para fazer cirurgias, para fazer modificações físicas, para se hormonizar, para cuidar do cabelo direitinho, para fazer a maquiagem babada, não sei o quê. E se sentir bem, né? Porque no final das contas, tudo isso é para você se sentir bem consigo mesma, né? Naquele corpo que você habita, naquela pele que você habita, né? A sua existência na vida. Sim, a gente tem as pessoas trans, só quem é trans entende isso 100%. Você se olhar no espelho, embora você possa ser uma pessoa bonita. Eu era um homem bonito antes da minha transição. Eu olhava no espelho e não me via. Era uma coisa que eu achava, falava, tá legal. Mas não era eu. Hoje, quando eu olho no espelho, posso estar sem maquiagem, largada em casa, de pijama, do que for. Eu olho no espelho e sou eu. E eu olho para mim e sorrio, mesmo estando ficando velha, né? Porque eu tô ficando velhinha já, né? Tá linda, Márcia. Tá linda. Ó, eu fico pensando aqui, né? Sempre alguma transformação muito grande na sociedade precisa de pessoas desbravadoras, né? E a gente já falou que até agora da sua atuação na criação da Transempregos, nessa criação de comunidade, o coletivo que você movimenta e faz acontecer. Você também é empresária. Como é a vida para a mulher empresária aqui no Brasil? A gente sabe que a gente está aí, né, na sociedade que a gente vive ainda, uma sociedade muito machista, né? Como que é essa experiência de ser uma mulher empresária no Brasil? Olha, eu construí a minha vida de empresária antes da transição. Então, era muito sólida, né? Quando eu resolvi transicionar, já me perguntaram isso. Se você não fosse empresária, bem-sucedida, não fosse advogada, será que você teria coragem de se assumir? E eu falo, não sei, realmente eu não sei. Porque, lógico que eu tenho uma condição financeira boa. Eu ser advogada, conhecer meus direitos para poder impor, né? Quando necessário. Que isso é uma questão complicada também. Claro. Eu tive muito privilégio e aproveitei meus privilégios para transformá-los em arma de luta, né? Então, enquanto empresária, as pessoas me respeitam, porque elas não têm muita escolha, não tem o patrão, né? Eu a dona, né? Então, as pessoas acabam me respeitando nos negócios, né? Há problemas, sim, em algumas prefeituras, em algumas delegacias, em alguns lugares que eu vou. Às vezes acontece de haver algum estranhamento, mas eu levo com muita segurança e tudo bem. Tive parceiros de negócios que, quando eu assumi a minha condição, me procuraram e falaram, olha, para mim não muda nada, viu? Porque eu também não queria perder o negócio. Então, tem os dois lados. Agora, a gente, no meu convívio, no dia a dia, dentro do mundo corporativo, a gente percebe que você olha de cargo de gerência para cima, você só vê homem branco cis hétero. Né? Então, ainda é muito complicado para as mulheres. Aqui na Basta vocês têm algumas mulheres bacanas mesmo, né? Que estão aí em cargos de liderança e tudo, mas isso não é o comum. Isso ainda não é no judiciário. E eu digo mesmo para o judiciário, para o legislativo, para o executivo, você quase só vê os homens brancos cis héteros, sim, a gente vê a maioria, né? De classe média, média alta. Quando a gente vê aquelas coberturas jornalísticas lá em Brasília, né, e tal, você vê lá no plenário, a maioria realmente é homem e tudo branco, cis hétero, né? É verdade. É por isso que a gente está seguindo aí, fazendo essa transformação, né? A gente tem os grupos de afinidade. Aqui na Basta também é um valor, né, da empresa, enquanto corporação, também ter mulheres em cargos de liderança. E é de verdade, hein? É de verdade. E é de verdade, porque eu acompanho vocês há muito tempo, eu sei que é de verdade. Não, porque tem empresa que não é. Né? E é um trabalho de todo dia. É de verdade, é um valor, é um trabalho de todo dia que a gente se renova. Veja, eu faço propaganda porque é verdade mesmo, senão eu não faria, não. Muito bom. Márcia, como é que é lá dentro da OAB? Como foi essa conquista
de estar lá nessa representatividade? Como é que é a rotina? O que é que você entende que você, essa mulher, está lá podendo fazer pelas outras pessoas? Então, eu estou na OAB desde 2011, eu fui convidada a fazer uma palestra num evento, o pessoal gostou e me convidou a fazer parte da Comissão da Diversidade da OAB São Paulo, seção estadual. Desde 2011 eu não saí mais, né? Já trocou de presidente, já trocou de chapa, já trocou de para posição, voltou para a situação e eu tô lá. Me chama, eu aceito, quando não me chama eu me ofereço. E tô lá porque eu acho que o trabalho é importante. E agora consegui o direito ao uso do nome social em 2017, como eu contei, uma demanda que desde 2014 já vinha sendo feita, né? Foi um processo longo. E hoje, agora, estou no Conselho Seccional da OAB, fui eleita na chapa da doutora Patrícia Vanzolini, Ricardo Sica, com a doutora Adriana Galvão, que hoje é presidente da CASP. Ela era minha presidente, foi ela que me convidou a entrar na Comissão da Diversidade em 2011, e hoje ela está presidente da CASP. Então, é um trabalho verdadeiro, é voluntário, ninguém ali ganha nada com isso. Mas a gente vem fazendo bastante coisas nesses últimos 10 anos, a última gestão também, sem esquecer delas também, mas atualmente a gente está, eu tenho alguns planos aí pela frente, acho que a gente vai conseguir fazer coisas bem importantes, assim. E só para terminar assim, essa pergunta, quando eu queria demandar o nome social em outras circunstâncias dentro da OAB, eu escutava às vezes falando, mas não vai conseguir, a OAB é muito conservadora, né? Isso não vai dar certo, é muito conservador, várias questões, né? Eu sou a primeira conselheira, existe uma outra agora, acho que se não me engano, em Goiás, mas entrou junto comigo, mas eu sou a primeira em São Paulo, conselheira seccional trans, e eu acho que se a gente... Como a Transempregos, no comecinho da Transempregos, teve gente que falou, ninguém vai dar... Márcia, isso é perda de tempo, que ninguém vai dar emprego para travesti, né? E o ano passado foram 797 pessoas trans contratadas, em 2020, 707. Então, são milhares de pessoas trans contratadas, milhares mesmo. E hoje a gente vê travesti nas empresas, né? Tem uma diretora de uma multinacional também que é trans, que se assumiu. Tem engenheiras, médicas, advogadas, tem trans. São seres humanos que podem estar em qualquer lugar, né? Com capacidade física, intelectual, capacidade de entrega, educacional, cognitiva, seres humanos, né? E é isso que eu faço na OAB. Eu acho que dentro da OAB, que é tão conservadora, eu acho que a gente mostrou que tudo... E por que não? Né? Por que eu não posso ser uma travesti dentro de um ambiente desse e fazer algo que realmente importa? Posso, como qualquer pessoa pode, como qualquer mulher pode, como qualquer pessoa com deficiência, não qualquer, talvez, mas muitas pessoas com deficiência também podem construir, trabalhar, enfim. E eu acho que é isso, é pensar na diversidade humana, né? Isso, o ser humano é diverso, ninguém é igual a ninguém, e a gente tem que compreender isso e parar de ter apenas 2 modelos de ser humano a serem seguidos, e quem não se enquadra é rejeitado e não tem oportunidades. A gente precisa mudar isso, estamos mudando, está acontecendo, e vamos seguir adiante, porque há resistência, a gente tem que enfrentar e se empurrar, push further, né? Empurrar adiante. Isso aí, né? Vamos adiante. E essa diversidade só complementa, né? É. Muito bom, diversidade de pensamento, diversidade de tudo. Física, de cor de pele, de ideias, enfim, de crenças, tudo. É essa diversidade que faz com que nós sejamos humanos. Se nós fôssemos tudo igualzinho, nós seríamos uma produção em série de uma fábrica. Nós não exatamente, somos, né? Ali saindo da esteira, sai um, sai outro, né? Realmente. E é rico, isso enriquece. O Brasil é um dos países mais diversos do mundo. E o Brasil é um país, por isso, justamente, o Brasil tem uma vantagem sobre os outros muito grande, ele não explora isso. Ele não entendeu ainda o quanto é bacana, o quanto é bom para o país ter essa diversidade. A gente continua ainda tendo só o mesmo grupo, né, comandando tudo, e né, tendo os privilégios, e a gente precisa mudar isso, porque dá possibilidade para todas as pessoas, porque a diversidade, ela traz... diversidade de ideias, ela enriquece o ambiente de ideias, de possibilidades, de visões de mundo,
né? Sair daquela coisa sempre igual, de sempre o mesmo, né? Exato. Porque criatividade vem da diversidade também, né? Experiências de idade, né? Tudo. Diferença de repertório, né? Muito bom, Márcia, muito bom. Agora, pensando um pouco na inovação como ferramenta de transformação social. Como que você acredita que a gente consegue usar a inovação, e por inovação, práticas, tecnologias, novos modelos de negócios, pessoas, como que você acredita que a gente consegue usar a inovação para a diversidade e inclusão, transformar o cenário de diversidade e inclusão numa sociedade? Bom, olha, a questão de tecnologia, eu sou da época do papel, né? De caneta, né? Então, hoje a gente tem o site na Transempregos, a gente tem as redes sociais, a comunicação se tornou muito rápida. Eu me lembro da época que você tinha que pedir uma ligação para a Inglaterra, esperar 2 dias para a telefônica te ligar, você atender o telefone e falar, sua ligação foi completada. E hoje eu falo com a minha filha que está na Inglaterra instantaneamente pelo WhatsApp. Então, a comunicação se tornou algo violento, assim, muito rápido, muito grande. E isso tem o lado bom e o lado ruim, claro, né? Mas também essa questão de tecnologia, de várias possibilidades, de aplicativos, de muita coisa que ainda eu ainda estou começando a ter dificuldade de lidar com tanto avanço ao mesmo tempo. Sou velhinha, né? Para com isso, mulher. Mas eu acho que o que o mundo precisa entender, isso ligado com aquilo que eu estava dizendo antes, que é a questão da diversidade. Nós não somos iguais. E nós temos que entender isso, valorizar isso, ver o quanto é legal que nós não sejamos iguais e dar oportunidades iguais para essa diversidade toda, e não selecionar por uma característica qualquer, né? Seja na China o chinês, claro, seja na Alemanha o branquinho. Sim, então, verdade, em cada lugar, você seleciona pelo que é mais próximo, mais comum, e a gente precisa mudar isso, entender a diversidade e usar a tecnologia para isso também. Né, eu acho que hoje, com essa globalização que a tecnologia trouxe, as possibilidades de você estar em contato com o mundo inteiro, ver o que está acontecendo em outros países e tudo, há lugares que tentam esconder, né? Veja como é a questão da guerra, né? Sim, cada um conta para o seu povo aquilo que quer e proíbe que se fale outra coisa. Porque a informação é muito importante. A informação muda realmente as coisas. E tem gente que não quer que mude, né? Então, precisamos tomar cuidado com fake news, precisamos tomar cuidado com o controle de imprensa, porque a democracia é o caminho, não tem outro. Qualquer outro caminho, o ditador vai impor aquela vontade dele e acabou, né? E precisa mudar isso. Então, acho que a tecnologia é aliada, acho que a questão da diversidade está em pauta, está sendo discutida hoje, principalmente no Brasil, e acredito que esse é o futuro mesmo. E se fazendo chegar mais, né? Enquanto você falava, foi passando um filminho aqui na minha cabeça. Eu, criança, já me sabia LGBT ali desde pequenininho. Eu não tinha outras referências, né? Hoje em dia a informação chega. As nossas pessoas estão sabendo se entender e se reconhecer muito mais cedo, né? Eu era uma criança trans que não sabia que era trans, né? Eu me identificava com o universo feminino, eu queria ficar com as meninas, eu me identificava, eu olhava e falava... Me identificava, é uma sensação profunda, e eu não sabia o que eu era. Não tinha informação, regime militar, não se falava. Caramba, né? Eu ia para uma balada GLS, porque nem tinha o T, né? O T não era nem reconhecido. Simpatizante tinha mais visibilidade do que nós, né? Era gays, lésbicas, simpatizantes, né? Então, ser trans foi era uma sensação interna, mas foi uma descoberta depois, futuramente, do que eu era, né? E eu me aprofundei até virar especialista. Eu fui estudar para entender. E desbravadora, né? Porque a gente precisa de mulheres como você para poder mudar esse cenário, né? Eu acho que eu tive, como eu falei, eu usei os meus privilégios para construir armas para a luta e entendi como funcionava o sistema, quais eram os erros e quais eram as falhas e por onde que eu tinha que talvez desse resultado. E estou aí em alguns campos dando resultado, acho que tem alguma questão acadêmica, tem na UAB, tem na Transempregos, meio corporativo. A sua atuação como empresária, né? Conquistando a questão empresária, eu acho que... a questão de empresária não fez diferença, eu acho, ser trans ou não, no meu caso, porque eu não comecei uma empresa sendo trans, né? Eu já tinha...
tentaram me derrubar em algumas situações, mas eu estava bem preparada, muito bem treinada, enfrentei e não foi tão difícil. Então, tive algumas dificuldades, mas eu superei bem. Não posso nem dizer que é por eu ser trans que eu tive esses ataques, vamos dizer assim, porque isso é comum no meio corporativo. Sim. Se você for frágil, você é devorada mesmo. Meio corporativo pode ser cruel, né? Sim. Então, mas enfim, também estou ali, né, numa posição de sucesso também nessa área, embora seja a que menos importa para mim. É lógico que dinheiro é bom, mas não é o foco da minha vida, não. Tem outras coisas mais importantes. Você acorda todos os dias para transformar o mundo? Eu quando tinha 12 anos, eu me lembro que eu pensei isso. Eu falava assim, tá muita coisa errada. Porque 12, acho que eu tinha 13. Foi quando meu pai me convenceu a parar com a minha hormonização aos 13 anos. Eu lembro que eu cheguei em casa, chorava e eu tinha uma sensação muito grande de injustiça. Por que eu não posso? Uma coisa, não era essas palavras que passavam na minha cara, era mais uma sensação. Mas eu pensava, isso está errado, né? E carreguei essa sensação durante a minha vida toda, uma sensação de inadequação e dentro da psicologia, da medicina, eu falo, né? Quando eu estou conversando com médicos, psicólogos, eu digo, eu não tenho como mudar. Não existe cura gay, não dá para mudar. Ninguém muda a identidade de ninguém, nem para um lado nem para o outro. Essa coisa de que a gente quer mudar as crianças também é ridículo, que a gente não consegue, não existe isso, né? Nem que quisesse. Então, eu não consigo mudar. Só que eu estou bem comigo. Por que eu tenho que mudar? Não tenho que mudar. O meu problema é o mundo, a forma como o mundo me vê. Então, eu luto para tentar fazer o mundo me ver de uma forma diferente, mudar a forma como o mundo enxerga pessoas trans. É assim meu dia a dia, eu acordo todos os dias pensando nisso. Que coisa linda. Márcia, a gente criou um quadro aqui no nosso podcast que é o Eu Indico. E nesse quadro a gente sempre pede para nossa convidada indicar algum conteúdo, algum livro para quem está acompanhando a gente saber um pouquinho mais do que a gente está conversando aqui hoje, né? Então eu vou te dar esse espaço para você indicar alguma coisa e depois eu vou indicar uma coisa. Tá, eu vou indicar um livro que a gente vai lançar, na verdade, oficialmente, dia 31 agora. Breaking news. Que é, exatamente, Diversidade e Inclusão. É um livro produzido com dezenas, várias pessoas que trabalham com isso no meio corporativo. Vários amigos meus, pessoas parceiros aí da questão de diversidade, e eu tenho um capítulo meu também, da Literary Books, que se chama Diversidade e Inclusão, e também vou indicar o Vidas Trans, que é um livro que conta a minha história, do João Nery também, da Mara Moira e do Tebrante, que é o livro para quem quiser, quem não quer uma coisa mais histórias mesmo da vida e tal, esse livro, Vidas Trans, é interessante. Para quem quer algo realmente mais técnico da área corporativa, para entender de trabalhar com diversidade e inclusão, fica outra dica. Excelente. Grande João Nery, desbravador. Muito bom. Legal, Márcia, obrigado. E eu vou indicar uma série que está no Netflix, que é a Pose. Uma série que tem uma relevância social muito importante, né? E que mostra ali, nos primeiros episódios, até precisa um pouquinho mais de paciência para entender o ritmo da série. Às vezes é muita bagunça, parece que é só festa, mas a série vai se desenvolvendo e vai mostrando, né, como é que é o dia a dia, essa questão da comunidade, como as pessoas se apoiam, como as pessoas se descobrem, né? Pose, para mim, mudou muita coisa na minha vida, no meu entendimento enquanto integrante dessa sopa de letrinhas aí, né? E a maneira como a gente olha com mais respeito para todas as nossas pessoas. Legal. Coisa linda, Márcia, eu amei demais esse papo. A gente chegou aqui no finalzinho, vou deixar um espaço se você quiser falar mais algumas palavras aí, se você quiser deixar o seu @, onde as pessoas te acham, onde elas te seguem. No Instagram é Márcia Rocha, tudo junto, _oficial. No Facebook é Márcia Rocha mesmo. E me encontre, me siga. Eu tenho feito uns videozinhos de sexualidade bem legais também, que eu também sou especialista em sexualidade. Começando no seu Instagram, muito legal. O pessoal tá fazendo sucesso. Falaram que eu já virei blogueirinha, né? A essa altura do campeonato. Mas, enfim, me sigam lá, quiser tirar dúvida, conversar, chamar para palestra, para evento, para a gente conversar sobre diversidade. Embora minha agenda seja muito cheia, a gente tenta. Tá bom? É isso. Ótimo. E Transempregos? Como que as pessoas encontram a Transempregos? Transempregos, www.transempregos.com
ou transempregos.org, dá no mesmo lugar. Legal. E o site é totalmente gratuito para empresas e para quem é contratada. Temos mais de 20 mil currículos, mais 1.650 empresas parceiras. Muita informação, cursos de graça. Transempregos é tudo de graça. Aí você tem curso de graça, você tem lá planilhas explicativas, os dados de 2020, 2021, tem a cartilha Agora Vai, que ensina as empresas como lidar com a diversidade, Que tem legal, muita Márcio. informação. Então, sigam lá, dê uma olhada também, quem tiver interesse, que é bem legal também, o site é bacana. Transempregos, uma baita ferramenta de inovação social. Muito obrigado por todo o seu trabalho, viu? E todo Imagina. mundo que está contigo aí nessa jornada. E Imagina. obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse nosso papo foi lindo, maravilhoso. Muito obrigado. E a gente vai colocar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, também na descrição do podcast, o site da Transempregos para que vocês possam entender, possam olhar e aprender mais e apoiar essa iniciativa. As pessoas trans podem cadastrar os currículos, né? E começar a participar das oportunidades que são divulgadas ali. E muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui, está acompanhando essa série especial Mulheres na Inovação. Tem muito mais coisa boa para acontecer aqui no Deu Química. Um beijo, um abraço, se cuidem e até a próxima. BASF. We create chemistry.